Olá a todos. Hoje nós vamos começar a parte 2, onde a gente vai falar sobre você, o preço e o mercado. Então vamos lá, a gente vai segmentar isso em algumas partes. Primeiro ponto, para você entender o preço do produto, você tem que entender a sua expectativa. E esse é o assunto de hoje, a sua expectativa pessoal. Então vamos lá. Aqui começamos com o básico. Primeiro a gente vai falar sobre a expectativa, a sua expectativa. Cada ser humano tem uma expectativa de ganho diferente. Depois a gente vai falar sobre o volume e frequência. E por último a gente vai avaliar o potencial de mercado, que na verdade é sobre os clientes, certo? Então vamos lá. Você projeta preços com a sua expectativa de ganhos. E os ganhos devem ser atrelados a um forte desejo ou ideia. Lembre-se, o dinheiro pelo dinheiro não vale absolutamente nada. Quem trabalha e luta pelo dinheiro em si são pessoas que não vão ganhar quase nada, certo? Para você conseguir fazer um bom lucro, ter algum recurso financeiro sobrando e tudo mais, você trabalha por um desejo forte ou uma ideia. Então, por exemplo, além de fazer o sustento da sua família, você quer, por exemplo, comprar uma propriedade rural, comprar um carro, comprar um equipamento, comprar alguma coisa. Você tem uma ideia já onde você vai colocar aquele recurso. Tudo bem, isso é um ponto. Agora, você projeta os preços sempre usando a sua expectativa de ganho. Depende de você o preço. Esse é o primeiro ponto, esse é o principal segredo de tudo. Tudo depende da sua expectativa. Então, por exemplo, para uma pessoa que quer ganhar R$600 ou R$1.000, ela tem uma expectativa. Ela vai montar um preço em função daquela expectativa de ganho. Então a pessoa vai pensar lá, a pessoa quer ganhar 1.000, 1.500, ela vai pensar em vender brigadeiro, bolo, etc. É lógico, você não pode ter uma expectativa de ganhar R$15.000 vendendo brigadeiro em carro, é óbvio, certo? Ou vendendo bolo em carro. Você vai ter que pensar de outra forma. Então assim, o preço vai sempre estar moldado à sua expectativa de ganho, certo? Para uma grande empresa não é assim que funciona. Uma grande empresa, a grande empresa ela quer ganhar lá os seus milhões e milhões, a expectativa dela é simplesmente crescer. É isso que ela quer, crescer 1% ao ano, 0,5%, 5%. A sua expectativa qual que é a sua expectativa? Depende de você. A minha é uma, do fulano é outra, a sua é outra, certo? Então você vai ter que pensar. Ok, você só consegue fazer um bom serviço se você estiver motivado com algo. Você precisa estar motivado. Se você estiver desmotivado, você não vai conseguir estar oferecendo um serviço sorrindo para o seu cliente, fazendo aqui no caso, um pão gostoso, alguma coisa gostosa, ou um serviço legal. Você não vai conseguir fazer isso. Você precisa estar motivado para fazer isso. Você precisa estar com bom ânimo, certo? Um bom produto nasce de uma visão de futuro, de uma expectativa, de uma ideia e de um desejo. Ou seja, você tem uma expectativa, você tem um desejo ali e com base nisso você vai montar um produto. Só que esse produto, se você montar o produto à la louca, você vai ficar perdido. Você tem que ter a sua expectativa de ganho, etc, tal, atrelado aos seus desejos, às suas ambições, lembrando que ambição é totalmente diferente de ganância, certo? Ganância é ruim, ambição é uma coisa positiva. Então você vai ter esses itens, a expectativa atrelada a um desejo e tudo mais, e com base nisso você vai estabelecer o preço do seu produto, certo? Pois bem. Então qual é a sua expectativa final? Essa é uma pergunta. Qual é a sua expectativa final? Você deseja ter uma renda extra, por exemplo, de R$2.000 para trocar de carro no ano que vem? É isso que você deseja? R$2.000? Pode ser. Você anota aí a sua expectativa. Você deseja investir para ir para o campo e trabalhar de casa com uma renda extra mensal ou uma renda mensal? Essa é a sua expectativa? Coloca no papel. Qual é a sua expectativa? É uma expectativa de R$5.000 por mês ou por ano? É uma expectativa de R$50.000 por mês? Por ano? É uma expectativa de 500 mil por mês ou por ano? Tudo depende. Você percebe? A sua expectativa vai modelar o seu preço. Se você fizer de uma forma diferente disso, você tem um problema, certo? Ou seja, primeira coisa, a pessoa fala o seguinte, como é que eu defino preço? A primeira pergunta que eu tenho que fazer de volta é, qual é a sua expectativa de ganho? Qual é a sua expectativa? Quais são os seus sonhos? E as pessoas têm vergonha de falar.
Então, por exemplo, as pessoas falam o seguinte: ah, eu tenho um produto aqui muito bom, etc, tal, mas eu quero vender baratinho porque eu quero compartilhar com todo mundo. Beleza. Só que lembre-se, sempre é difícil compartilhar um produto com muita gente, é difícil. Muitas vezes você tem um número limitado de pessoas, certo? Então você tem que pensar, você vai ter que... a primeira coisa, você vai ter que pensar em volume, claro, mas a primeira coisa que você tem que ter coragem de responder é: qual é a sua expectativa? Tenha coragem, pega um papel, uma folha sulfite, ó. Inclusive eu tenho aqui um monte de folha sulfite aqui, ó. Vamos lá. Pega um papel, certo? E escreva a sua expectativa. Pega uma caneta e escreva: minha expectativa é conseguir ter uma renda de R$7.000 por mês, de 5.000, de 2.000, de 1.500, não importa. Não importa, pra mim não importa. Você tem que pensar qual é a sua expectativa. Minha expectativa é essa, beleza. Ah, minha expectativa é comprar um sítio, uma chacrinha. Minha expectativa é tal coisa. Quanto que é a somatória? Minha expectativa é que nos próximos 24 meses eu ganhe tantos mil. Ok, pronto. Você tem que ter sua expectativa. Se você não tiver sua expectativa e não tiver o tempo para que essa expectativa seja cumprida, você não vai conseguir atingir ela, certo? Muitas pessoas gostam muito de pensar assim teoricamente, etc. Na prática, qual é a sua expectativa? Você vai precisar de um número, certo? As pessoas pensam o seguinte: ah, o preço é assim, ó, o pensamento das pessoas. O preço é como se fosse uma mágica. Eu vou colocar um preço lá e eu vou vender tanto quanto o Google, tanto quanto a Danone, tanto quanto a Unilever. Não, você não vai vender tanto quanto eles. Você vai vender um número limitado. Você vai ter que pensar depois nisso. Qual que é o tamanho do seu público, certo? Talvez, por exemplo, na minha área de sismologia, o meu público é desse tamanho assim, ó, quase zero. É muito pequeno. Então eu tenho que sempre colocar um preço apropriado a esse mercado, a esse tamanho de mercado. Mas, antes de eu colocar o preço em função do mercado, eu preciso saber qual que é a minha expectativa. Ah, eu tenho tantos funcionários, eu tenho empresa, etc, tal. E além de tudo isso, não importa tudo isso, o que mais importa é, além de conseguir pagar tudo isso, eu quero ganhar X por ano, tanto por ano, porque eu quero fazer isso, assim, assado. Pronto. Com base nisso, você vai montar, então, o que? O seu preço, certo? Pois bem, não estou falando que não existe chance de erro, ainda existe chance de erro, mas primeira coisa que você precisa é saber qual é a sua expectativa, o quanto você quer ganhar no final, ponto. Bom, por que a pergunta? Porque o preço, o volume e o tipo de seu produto depende da sua expectativa de ganho, depende 100% da sua expectativa. Bom, sim, podemos e talvez devemos mudar nossas expectativas ao longo do tempo. É lógico, às vezes acontece comigo mesmo. Você vai lá, coloca uma expectativa. Estou querendo ganhar XPTO aqui, tá, beleza. Aí você alcança o valor que você colocou aqui e você pensa o seguinte: ah, eu devia ter colocado maior. Poderia ter colocado maior. Ou às vezes, eu penso o seguinte: esse valor aqui está muito grande, na verdade, não precisava de tudo isso. Às vezes muda, nossa expectativa muda com o tempo e você pode fazer isso. Não só pode, como às vezes você deve fazer isso. Você, por exemplo, você pode ter uma expectativa de preço inicial, ó, minha expectativa é comprar uma chacrinha tal. Você comprou sua chacrinha, pronto. Você precisa de tanto dinheiro agora? Talvez não. Então você pode pensar o seguinte: então agora minha expectativa não é juntar mais tantos R$1.000 para comprar minha chacrinha. Minha expectativa é ganhar um extra todo mês, é uma renda tal de tanto. Pronto, diminuiu. Sua expectativa pode mudar para mais ou para menos, não tem mal nenhum nisso. Você vai se adequando, certo? Pois bem. Vamos lá. De qualquer forma, para cada momento há uma expectativa que, se não for cumprida, poderá te frustrar. Não importa, você vai ter que ter uma expectativa, certo? A única coisa é, você tem uma expectativa, isso é fato. O que as pessoas elas escondem é a expectativa delas. Elas têm vergonha de falar sobre as expectativas delas. Põe no papel, põe no papel. Você não vai alcançar nenhuma expectativa que você colocou no papel se você não tiver coragem de falar ela em alto e bom som para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para as pessoas próximas. Você tem que ter condição de verbalizar isso. A minha expectativa, ó, estou com uma expectativa aqui arrojada. Pode falar isso, estou com uma expectativa arrojada. É tanto. As pessoas podem falar, mas será que dá? Vai lá, coloca, tenha coragem de verbalizar ela. Mas primeira coisa, você tem que ter uma expectativa. Eu já conversei com várias pessoas que me pediram ajuda para definir preço de produtos. E é difícil, para muitas pessoas é difícil sair pela boca delas qual que é a expectativa. Eu pergunto, qual é a sua expectativa? Ah, minha expectativa é ajudar as pessoas. Ok. Então, se a sua expectativa
é só exatamente isso, mas nada além disso, certo? Puxa vida, te garanto, você vai se frustrar. Você vai se frustrar, você tem uma expectativa, você só não quer me contar, entendeu? Se você não tem condição de verbalizar a expectativa, você tem vergonha dela, você não vai alcançar. Ah, o cara vai lá, tem uma expectativa. Vamos supor aqui, o cara tem uma expectativa de ganhar, sei lá, 200 mil. É uma expectativa. O papel aceita qualquer coisa, certo? Você escreve lá, 200 mil, pronto. Aí o cara vai lá e fica assim. Aí alguém vai conversar com ele. Qual é a sua expectativa? Minha expectativa é ajudar as pessoas e tal, só, tal. A pessoa tem vergonha. A pessoa tem vergonha do que ele escreveu. Ela vai lá, pô, você tem que no mínimo conseguir conversar sobre o assunto. Não tem problema nenhum ter uma expectativa. Depois pode ser que não deu certo, você pode mudar a sua expectativa, mas você tem que ter ela. Você tem que ter coragem de colocar ela no papel e saber qual que é o valor. Você precisa desse número. Sem esse número você não vai conseguir definir os outros números. O cara tem lá uma expectativa de ganhar 200 mil e está planejando vender bala no farol. Não vai dar certo, percebe? Porque cada bala vai ter que custar XPTO e ninguém vai comprar. Não vai dar certo. Você precisa colocar no papel para você pensar. Você precisa de um número. Pois bem, esse número é o seu número, certo? Não é o meu número, é o seu número. Vamos lá. Desta forma, ó, para cada momento da vida há um preço associado ao seu potencial de projeto. Por quê? Se para cada momento da vida há uma expectativa, para cada momento há um preço diferente, certo? E para cada preço há um potencial diferente ou uma visão diferente, mesmo que seja em cima do mesmo produto ou serviço. Você pode ter isso, você pode variar isso. Não queira ter uma expectativa gigante, porque há pessoas com expectativas gigantes. Eu preciso ter uma expectativa de 100 milhões. Não precisa. Não é porque uma pessoa tem expectativa grande que você precisa ter. Você não está com uma competição, percebe? Não é uma competição. A vida não é uma competição, tá? Você tem que colocar o seu melhor e alcançar o que você deseja. Não é uma competição. Não precisa olhar pro cara do lado correndo, certo? Pois bem, comece com o que é justo e bom para você. É uma coisa justa e boa. E naturalmente sua expectativa vai crescer ao longo do tempo de forma natural. Por outro lado, não pense que sua expectativa é impossível, e sim que você precisa fazer um trabalho em cima dela e um projeto com preço certo. Ou seja, você pode chegar e falar o seguinte, pô, tô com uma expectativa de 200 mil, mas talvez seja alta. Pode ser, talvez seja verdade, pode ser verdade. Então você pode falar o seguinte, não, então eu vou fazer o seguinte, para 2021 eu vou chegar em 50 mil, para 2022 eu vou chegar em 50, 2023 50, 2024 50 para completar os 200 que eu quero, para minha chacrinha, por exemplo. Ou o cara pode falar o seguinte, não, primeiro ano eu vou ganhar um pouco menos, vou ganhar 20, depois eu vou ganhar 60, depois eu vou ganhar... Você vai montar. Você pode distribuir sua expectativa no tempo, mas você precisa ter uma expectativa. Você precisa saber pelo que você está lutando. Você percebe? Eu estou lutando por dinheiro. Quem luta por dinheiro? Tipo, dinheiro em si, o papel não vale nada. Você luta por causa de algo que você quer muito. Eu quero muito ir pro campo, eu quero muito ter uma renda no campo, eu quero muito comprar um carro, etc. Você quer? Então beleza, agora você tem uma expectativa que você pode falar, estou lutando por causa disso. Ninguém sai por uma luta sem saber pelo que está lutando, pô. A não ser pessoas que não pensam, mas você tem que saber pelo que você está lutando, certo? Então você precisa ter sua expectativa. Pois bem, continuando aqui. Você é a principal peça em um projeto. E por isso o preço depende do quê? Da sua expectativa. Se você está desenvolvendo um projeto, você está definindo um preço para algo, você é uma peça fundamental dentro do projeto, porque você está assistindo o curso, certo? Então você precisa saber qual é a sua expectativa. Nada pode ser definido sem considerar o mais básico, que é a sua expectativa. Um preço sem vinculação de uma expectativa é o caminho para um futuro frustrante, você vai se sentir frustrado. Desta forma, antes de conhecer o preço ou produto, pense muito sobre a sua real expectativa, sem falsa humildade e muito menos sem ideias megalomaníacas. Ou seja, eu tô com um produto. Não, você não tem que pensar no produto. Antes do produto, você tem que definir o preço. Pronto. Mas antes de definir o preço e o produto, você tem que pensar na sua expectativa. Certo? O que adianta? Você tem um produto que você vai colocar um preço e isso nunca vai atingir sua expectativa. Não adianta nada. Certo? Não adianta você lutar por algo que não vai permitir você atingir o seu resultado, certo? Você tem que pensar o seguinte, eu quero atingir aquele ponto ali, aquela minha expectativa. Para isso sim vale a pena lutar.
Não adianta lutar feito um louco se você sabe que aquela luta que você está levando não vai permitir atingir sua expectativa. A maior parte das pessoas no mundo são frustradas. Elas têm ódio dos outros, etc. Pensam que os governos têm que criar mais leis, etc. Tal. Por quê? Porque elas se frustram, elas não alcançam a expectativa. Por que elas não alcançam? Porque elas não têm coragem de colocar no papel e falar o seguinte: essa aqui é a minha expectativa, eu vou trabalhar em cima dela. E o preço vai depender desse número, certo? Então você precisa disso. Então vamos lá, continuando aqui. Desta forma, antes de conhecer o preço ou produto, pense muito sobre a sua real expectativa, né? Pois bem, sem falsa humildade, não vem com essa assim, ah não, eu só quero ganhar um dinheirinho, tal. Sem falsa humildade, você precisa de quanto? É para te sustentar? É para comprar um carro? Sem falsa humildade. Mas também não fica pensando em ideias megalomaníacas. Ah, eu vou ser o Elon Musk. Ah, eu vou ser o não sei o que, vou ser o Danone. Tudo isso aí são coisas que, tipo assim, não é para a maioria das pessoas, certo? Você nasceu no berço de ouro, de uma família de banqueiro? Não. Então, tipo assim, não tem ideias megalomaníacas, ok? Não tenta conquistar o mundo. Inclusive, a maior parte dos problemas do mundo são pessoas que querem conquistar o mundo, entendeu? Elas são megalomaníacas. Tipo assim, tem a sua ideia de ter a sua vida com a sua expectativa legal, entendeu? Pois bem, continuando aqui. Se você se enganar com falsa humildade, você vai se frustrar quando atingir a sua expectativa. Por outro lado, se você se enganar com ideias megalomaníacas, você vai se frustrar quando não atingir as suas expectativas. Você vai ter esse problema, você vai ter que controlar isso aí. Pense grande, porém dentro de sua expectativa real, certo? Pense grande, eu não estou falando para você pensar pequeno, pensa grande. Você quer tal coisa? Põe no papel, tá? Mas use uma expectativa real. Eu quero isso. Eu não quero assim. Vamos supor, o cara quer comprar uma chácara de, sei lá, 10 mil metros quadrados, certo? E de repente ele pensa, não, eu vou colocar no papel que eu quero uma fazenda de 10 mil alqueires. Pô, ele não vai alcançar talvez, percebe? Então assim, tenha o seu projeto. Talvez conquiste o passo 1, conquista o passo que é razoável, que é real, uma expectativa real. Conquista a sua chacrinha. Depois você continua trabalhando, você pode conquistar uma maior, você pode ir conquistando. Mas se você quiser ir lá em cima de uma vez só, vai ser difícil demais. Então o que você faz? Ó, degrau por degrau, certo? Pois bem, continuando aqui. Aqui começa então o desafio. Faça uma reflexão sobre as suas reais expectativas e as aceite como possíveis. Reais expectativas, não estou falando em expectativas irreais. Faça uma reflexão sobre a sua real expectativa. Você quer o que exatamente? Essa é a pergunta. Vamos lá. Independente se suas expectativas são pequenas ou grandes, para mim isso não importa. Tem pessoas que têm uma expectativa pequena e não tem problema. As pessoas têm vidas muito boas com expectativas pequenas também. Não se intimide com essas expectativas. Não se intimide. Porém, nunca estabeleça expectativas com base nas expectativas dos outros, pois isso pode te machucar ao tentar algo fora do tempo certo. Você tem uma expectativa que você pensa que você consegue fazer em 3 anos. Então estabelece um valor por ano. Ah, mas alguém disse, não, quero fazer essa expectativa aqui em 6 meses. Tipo assim, a expectativa é sua. A luta é sua. Você está fazendo um projeto para ganhar algum recurso financeiro, a luta é sua, a expectativa é sua, o preço é seu, certo? Eu estou fazendo esse curso para você, então a expectativa é a sua expectativa. Pois bem, a gente finaliza aqui hoje e o ponto 1 no preço, a sua expectativa, você vai ter que pensar, certo? Eu vou te dar as diretrizes, você vai definir o preço, não vou te dar uma tabela de preços aqui não, você vai definir o preço, tá bom? Então por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Até mais.